Fluminense e Internacional fizeram um baita jogo de futebol. Os dois times quiseram jogar, conseguiram construir muitas chances, os goleiros apareceram muito, mas teve um jogador que participou dos 4 gols do jogo, tanto nos gols sofridos do time dele, como também de forma positiva nos gols que o time dele marcou. No vídeo de hoje a gente vai fazer uma análise detalhada sobre o empate de 2-2 entre Fluminense e Internacional. Fala galera, Bruno Pet na área para mais um vídeo, sem mais delongas. Começando pelas escalações, e o Fluminense veio com uma escalação extremamente ofensiva. O Diniz, ele optou por vir com o mesmo time que tinha jogado contra o Olímpia na fase anterior da Libertadores, com a dupla de ataque, Cano, John Kennedy, Keno aberto pela esquerda, o Arias caindo um pouquinho mais pela direita, o Ganso quase como um segundo volante, e ainda tinha o Marcelo aqui de lateral esquerdo. Já o Inter teve o retorno do Vitão, que estava há um mês parado. Com isso, o Hugo Malo, que vinha volta e meia jogando de zagueiro, passou aqui a jogar como lateral pela direita. E no meio campo, o Eduardo Cudê optou pelo Johnny. O Gabriel algumas vezes joga aqui nessa função do primeiro volante. Dessa vez foi o Johnny, acho que para tentar ter um pouquinho mais de qualidade para sair jogando. O jogo começa com os dois times fazendo uma marcação bem alta, pressionando a saída de bola do adversário. O Internacional subia essa marcação numa espécie de 4-1-3-2. O Johnny ficava aqui como primeiro volante, o Arangues se juntava aqui a linha do Wanderson e do Maurício, e na frente ficava Alan Patrick e o Valência. Só que o Fluminense tinha sempre um dos seus jogadores de meio campo, ora o André, a maior parte das vezes o André, mas às vezes o Ganso também, baixando na altura dos zagueiros para fazer quase que essa saída de 3 aqui com os zagueiros, o Nino e o Felipe Melo, abrindo um pouquinho mais o campo. Então o Fluminense tinha sempre essa superioridade de 3 contra 2 na saída de bola. Isso fez com que o Fluminense conseguisse bater essa pressão mais alta do Internacional várias vezes. O Fluminense conseguia circular muito bem a bola, porque tinha esses lados do campo aqui com liberdade muitas vezes para os zagueiros conseguirem conduzir a bola. E uma coisa que o Fluminense conseguiu fazer várias vezes era atrair a marcação do Inter para o lado esquerdo do campo, aqui com o Felipe Melo, e depois, olha lá, vários jogadores do Inter aqui desse lado, balançando, a Alan Patrick caindo para esse lado e tudo mais, e virar rápido a bola para outro setor, seja um passe do Felipe Melo, do Marcelo, conseguindo virar rápido a bola para o Nino, que quando recebia, várias vezes já tinha esse campo aberto aqui para correr. Nem sempre o Wanderson saltava no Nino. Muitas vezes o Wanderson ficava com medo de tomar essa bola nas costas do Samuel Xavier. Então ele corria para trás e dava todo o campo para o Nino conseguir receber, conduzir, progredir com a bola. Aqui mais um exemplo. Ó, o Fluminense vai sair jogando. O André vai dar o passe aqui no Felipe Melo. O Inter vai ser atraído todo para esse lado do campo. O Felipe vai dar um passe um pouquinho mais longo para o Nino. E olha lá, o Nino recebe. Tem todo o espaço aqui para conduzir. E se o Inter tinha dificuldade de conseguir encaixar essa marcação mais alta, do outro lado, o Fluminense também não estava conseguindo encaixar. Sempre que saía pelo lado direito aqui com o Hugo Malo, o Inter conseguia quebrar essa marcação mais alta do Fluminense, que subia com muita gente também. E quase sempre, ela tentando explorar o lado esquerdo de defesa do Fluminense, explorando aqui as costas do Marcelo. De novo o Inter saindo pelo lado direito, de novo aqui com o Hugo Malo. Vai conseguir bater essa marcação, dessa vez vai sair um pouquinho mais por dentro. O Alan Patrick vai ter espaço para receber, e olha lá, quando quebra essa pressão mais alta, tem muito campo para correr, muito campo para avançar. Então foi um jogo em que os dois times tentavam pressionar alto, e olha lá, no final da jogada, olha onde é que está o Valência. Justamente buscando esse espaço nas costas do Marcelo, que subia para ajudar na pressão alta, mas não tem essa capacidade mais de recomposição muito rápida, muito forte. Até que, numa das poucas vezes aqui que o Inter tentou sair jogando pelo lado esquerdo, o Arias subiu pressão no René, o René acabou sendo desarmado pelo jogador do Fluminense, o Arias recupera a bola e no contra-ataque acaba saindo o gol do Fluminense. E a verdade é que até os 20 minutos do primeiro tempo, o Fluminense estava melhor no jogo, estava conseguindo criar mais chances de gol, estava conseguindo ser mais perigoso do que o Internacional, só que ao longo do decorrer desse primeiro tempo, o Inter começou a crescer na partida, a gostar mais do jogo. E muitas vezes contando com os erros técnicos individuais do Felipe Melo. Aqui a gente vai ver, olha lá, um dos primeiros erros do Felipe Melo, em que ele dribla até o Valência, e depois quando ele tenta o passe, ele acaba sendo desarmado aqui pelo Arangues, que está próximo dele. Então assim, é um erro técnico, é um erro de passe do Felipe, mas esse erro só acontece porque tem jogadores do Inter próximo, tanto um para desarmar, quanto o Valência para conseguir recuperar a bola e ficar com a bola na sequência. O segundo erro foi com menos pressão do adversário, que é um erro de domínio de bola, mas repara,
o Inter só consegue ficar com a bola porque tem 2 jogadores próximos. Já tinha um aqui subindo para pressionar e o Valencia aqui na sobra para tentar pegar a bola, que estava na marcação aqui do Nino. O Inter acaba desperdiçando mais essa oportunidade, mas assim, foram erros técnicos do Felipe Melo que foram forçados ali de certa maneira pelo Internacional em alguns momentos. E a outra forma que o Internacional usava para conseguir ser mais perigoso contra o Fluminense nessa segunda metade do primeiro tempo era na base dos contra-ataques. Aqui uma recuperação do Arangues, ele vai conseguir carregar a bola, ele até sofre a falta, mas cobra a falta rápido, justamente para pegar o Fluminense aqui, ó, um sistema defensivo desprotegido, desalinhado, o Marcelo voltando, o Cano aqui tendo que ajudar para voltar para ajudar, o Keno também tentando voltar por aqui. Então o Inter conseguiu também chegar com perigo. O Wanderson vai levar vantagem em relação ao Samuel Xavier. A enfiada de bola do Alan Patrick nessa jogada é brincadeira. E aí o Wanderson acaba sendo abafado ali pela saída do Fábio. Só que aí, já na reta final do primeiro tempo, o Samuel Xavier é expulso, bem expulso inclusive. E aí muda bastante o panorama do jogo nessa reta final do primeiro tempo, nos últimos 5 minutos. A verdade é que o Fluminense se retraiu, se acuou muito. O Fernando Diniz fez algumas mudanças, trouxe o Arias para terminar o jogo como um lateral direito no lugar do Samuel Xavier, mas além disso, o Keno virou um assistente de lateral aqui do Marcelo, ele fazia praticamente uma linha de 5 na defesa, e o Fluminense jogava quase que inteiro dentro da sua própria área. O John Kennedy voltava muito, o Cano também é um cara que se doa muito, mas estava aqui muitas vezes abaixo do Ganso, abaixo do André, ficou basicamente um 5-4 aqui do Fluminense, muito baixo, muito lá atrás, e dava ao Inter essa possibilidade de circular a bola numa zona muito próxima da área. Então o que a gente via muitas vezes era o Fluminense lá, dessa vez uma situação de escanteio, beleza, mas com todo mundo, todos os 9 jogadores de linha dentro da área, mas que quando conseguia afastar, não saía. Repara como a postura do jogador do Fluminense não é de avançar, não é de diminuir esse espaço. Era um time que estava realmente acuado, que não saía de dentro da área. Até que em determinado momento sai o cruzamento do René pro Hugo Malo. Aqui mais um gol de cruzamento nas costas do lateral. Dessa vez nem dá para falar que foi nas costas do lateral, porque o Keno não é necessariamente um lateral e era ele que estava aqui na disputa e sendo responsável na marcação do Hugo Malo. Mas é impressionante como sai gol dessa maneira, né, no futebol brasileiro. Bom, no intervalo, o Fernando Diniz precisou fazer algumas substituições para reorganizar o time depois da expulsão e depois daquele finalzinho do primeiro tempo de um Fluminense que realmente estava passando muitos perigos. Ele recompôs a lateral direita, colocou o Guga aqui para ficar na lateral, tirou o Felipe Melo, que estava realmente muito mal, errando muito tecnicamente, colocou o Marlon e colocou também o Alexander aqui para dar uma composição um pouco melhor, uma capacidade de defensiva até um pouco maior ao meio campo, um cara que corre bastante também, tem muita imposição física, para ficar aqui do lado do André, deixando só o Cano lá na frente. O Fluminense jogou basicamente aqui num 4-4-1. Mas a verdade é que o Fluminense começa o segundo tempo ainda assim um pouco mais acuado. Repara que o mercado tá com a bola no pé e o Fluminense não esboça subir a marcação para pressionar aqui um pouco mais forte essa saída de bola, essa construção aqui do Internacional. Olha como é que o Cano tá aqui um pouco mais baixo, jogadores de meio campo aqui também. Era um Fluminense que estava optando, pelo menos no início do segundo tempo, em marcar de fato num bloco um pouco mais baixo. Inclusive na primeira situação de tiro de meta do Internacional, repara como o Fluminense nem esboça pressionar a saída de bola. A tendência aqui do jogador do Fluminense é toda, ó, de correr para trás, de recompor, de baixar o bloco. Mas é verdade também que quando tinha a bola no pé, o Fluminense não se livrava da bola. Era um time que não tentava ainda circular a posse e conseguia fazer isso bem, conseguia ter trocas de passes mais longas. Tanto que o Fluminense termina o segundo tempo com uma posse de bola bastante equilibrada para um time que tinha um a menos, 46-54, e com o número de finalizações também aqui bastante equilibrado, 4 finalizações para o Fluminense contra 5 do Internacional. E além disso, com o decorrer do segundo tempo, o Fluminense foi crescendo, foi se expondo mais no jogo, foi tomando mais coragem, foi subindo mais o bloco de marcação, foi conseguindo criar mais chances de gol, principalmente depois que o Internacional faz o segundo gol. E falando do gol do Internacional, do gol da virada, tem um cara que participou do lance desse gol, que para mim foi o nome do jogo. Não tô falando que ele foi o melhor em campo, mas o René, ele participou diretamente dos 4 gols da partida, tanto dos 2 gols do Internacional, como também dos 2 gols que o Internacional sofreu. No gol da virada, por exemplo, ele consegue achar um passe aqui muito difícil, de perna direita, cortando para dentro, pro Maurício, que estava aqui nas costas dos volantes do Fluminense. Lembrando que no lance do primeiro gol do Fluminense no primeiro tempo, ele aqui falha e é desarmado pelo Arias no contra-ataque que gerou o gol do Fluminense. E na origem do escanteio que gera o gol de empate do Fluminense, o segundo gol do Fluminense,
ele é desarmado de novo pelo Arias, aqui quando ele tenta sair jogando, e aí a jogada acaba gerando esse escanteio a favor do Fluminense, que depois é convertido em gol pelo Germancano. Então assim, tanto positivamente nos gols a favor, quanto negativamente nos gols sofridos, o René teve participação ali fundamental em todos os gols da partida. Bom, no fim das contas foi um jogaço de futebol, os dois times quiseram jogar bola. Na minha opinião, o Inter foi um pouco melhor na primeira etapa, conseguiu criar mais chances do que o Fluminense. No segundo tempo, o Fluminense, mesmo com um a menos, conseguiu crescer, conseguiu tomar coragem com o decorrer da segunda etapa, foi crescendo no jogo, foi melhor até do que o Internacional, que se retraiu muito na reta final do jogo, tentando sustentar aquela vitória por 2-1 depois que fez o gol da virada. E assim, você ser melhor do que seu adversário numa semifinal de Libertadores, jogando com um a menos durante todo o segundo tempo, tem que dar muito mérito para como o Fernando Diniz conseguiu reorganizar o time com as substituições e também pela coragem que o time dele tem de jogar, mesmo tendo um jogador a menos em campo. Atuações individuais muito boas, Alan Patrick desfilando pelo Internacional, do lado do Fluminense o André jogou muita bola, o Nino também jogou muito bem. E a verdade é que se não fosse o Fábio e o Rocher fazendo defesaças ao longo do jogo, esse jogo poderia ter sido 4-4, 5-5, não seria nenhum absurdo, porque os dois times criaram chances para fazer mais gols. Bom, então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado dessa análise. Não se esquece sempre, curte o vídeo, se inscreve no canal, compartilha o vídeo com seus amigos para o canal poder crescer cada vez mais, essas análises chegar a cada vez mais gente, é sempre muito importante. Valeu, falou e tamo junto. Que